Olá, estudante! Nós temos agora mais 3 questões e nós vamos pensar sobre elas, tentando diferenciar as partes principais e secundárias dos textos que vão aparecer, ok? Questão 1, nós temos um texto que diz o seguinte: o negócio é ser verde. A consultora francesa, que assessora grandes companhias em assuntos ambientais, diz que é inevitável que as empresas adaptem seus modelos de negócio à sustentabilidade. Que outras atitudes sustentáveis a senhora incorporou à sua rotina? Elizabeth Laville. Depois que tive minha filha, hoje com 4 anos, fiquei radical quanto a determinadas questões. Ela entrou para a escola recentemente e constatei que os alimentos servidos lá eram ricos em gorduras e carboidratos. Disseram-me que seria impraticável adotar um novo cardápio sem que outras instituições aderissem a ele. Procurei essas escolas e consegui que aderissem à mudança na alimentação das crianças. Ou seja, mesmo atitudes simples podem ter impacto para as gerações futuras. Não consigo entender por que as pessoas não se preocupam com o mundo que deixarão para seus descendentes. Na Europa, onde uma parte da população costuma esquiar, os adultos não pensam que, ao ter atitudes antiecológicas, privarão seus filhos ou netos do esporte. 10% das estações de esqui dos Alpes estão sob risco de fechar, pois não há mais neve como antes. Outro hábito que incorporei foi comprar produtos de limpeza e alimentos orgânicos. Essas atitudes podem ter enorme impacto na saúde de todos. É possível tornar os alimentos orgânicos mais baratos? Elizabeth Laville responde: acho que é uma questão de tempo até que a exceção se torne regra. Se todos começarem a exigir orgânicos no mercado, eles vão baratear. Foi o que aconteceu com outros produtos, como o ar-condicionado dos carros, que antes era usado por poucas pessoas, e o telefone celular, que custava caríssimo e hoje pode sair de graça. Nesse texto, qual é a informação principal da primeira resposta de Elizabeth Laville? Letra A. A incorporação de hábitos saudáveis no cotidiano. Letra B. A constatação da alimentação inadequada das escolas. Letra C. A mudança de hábitos alimentares das crianças. Letra D. A necessidade de comprar produtos de limpeza orgânicos. Letra E. A situação de risco das estações de esqui europeias. Se nós observarmos a pergunta, ela está sendo direcionada para que nós analisemos a informação principal da primeira resposta e não questões pontuais que são colocadas pela entrevistada, tá certo? Precisaremos voltar ao texto. Vamos lá, no primeiro depoimento ela diz, por exemplo, que procurou as escolas para mudar o cardápio aí um cardápio que era rico em gorduras e carboidratos, e ela conseguiu que aderissem à mudança da alimentação das crianças. Em outro trecho, ela diz que não consegue entender por que as pessoas não se preocupam com o mundo que deixarão para seus descendentes. E mais adiante, já quase no finalzinho dessa primeira resposta, ela diz que outro hábito que incorporou à vida foi comprar produtos de limpeza e alimentos orgânicos, tá certo? São questões pontuais que ela vai trazendo que, na verdade, refletem a incorporação de hábitos saudáveis no cotidiano. Isso, na verdade, seria a informação principal da primeira resposta da entrevistada. Porque não poderia ser a constatação da alimentação adequada das escolas, porque isso é apenas um dos aspectos trazidos na fala dela. Também não poderia ser a mudança de hábitos alimentares, porque também é um dos aspectos que ela traz, tá certo? A necessidade de comprar produtos também é apenas um dos aspectos, e a situação de risco das estações de esqui europeias também é um aspecto que ela traz na fala. Isso aí não reflete a informação principal. A informação principal, na verdade, ela condensa um leque de informações, e isso fica muito claro na primeira afirmativa, que diz que é a incorporação, que se refere à incorporação de hábitos saudáveis no cotidiano, ok? Questão 2, tem um texto que diz o seguinte: educação ambiental, uma alternativa. A educação ambiental é uma alternativa que parece não ter efeito. Isso acontece porque muita gente entende a educação ambiental como verdismo, simplesmente passear em parques, visitar animais, promover ou participar de campanhas de separação de lixo, mas isso é muito superficial. Isso é uma forma de separar a natureza em sua dimensão natural da sua dimensão interna.
É como separar o mundo externo do mundo da sua própria casa ou da instituição da escola. Então, educação é ressensibilização, tomada de consciência existencial, de como podem ser criados modos de ser, modos de vida, onde o cultivo das emoções positivas, dos valores, da vida simples, do que a nossa tradição herdou. Essas tradições eram sustentáveis em termos de alimentação, de medicação natural. Por exemplo, o que os índios nos legaram. Só que tomamos um rumo chamado progresso que nos levou a essa situação de crise. Então, qual é o trecho que apresenta a informação principal desse texto? Nós voltarmos para analisá-lo, nós vamos perceber, por exemplo, pelo título, que ele vai tratar de educação ambiental. São colocadas algumas questões em torno da educação ambiental, de que alternativas isoladas, elas não refletem uma verdadeira educação, né, ambiental, no sentido que é colocado no texto. E essas alternativas que nós temos são as seguintes. Letra A, nós temos educação ambiental é ressensibilização, tomada de consciência existencial. Letra B, nós temos é uma forma de separar a natureza em sua dimensão natural. Letra C, é como separar o mundo externo do mundo da sua própria casa. Letra D, muita gente entende educação ambiental como verdismo. Letra E, essas tradições eram sustentáveis em termos de alimentação e de medicação natural. Na verdade, a informação principal desse texto está no trecho educação ambiental é ressensibilização, tomada de consciência existencial, que é o trecho que traz, na verdade, uma visão sobre o que é educação ambiental, e não é somente apenas aquilo que foi dito anteriormente, ali no início do primeiro parágrafo, né, no início do segundo período, na verdade, que fala sobre algumas atitudes isoladas. O texto ele trata sobre uma alternativa para a educação ambiental. E essa educação ambiental ela é garantida por meio da ressensibilização, que é essa tomada que o texto diz de consciência existencial, com a criação de novos modos de ser, modos de vida, que vão refletir ações mais amplas, tá certo? As outras opções que são dadas é uma forma de separar a natureza em sua dimensão natural, são questões isoladas que são mostradas no texto e não refletem, por exemplo, a informação principal do que é realmente a educação ambiental do ponto de vista aí, né, do autor, tá certo? Que está sendo o ponto de vista que está sendo colocado pelo autor, tá certo? Então, é como separar o mundo externo do mundo da sua própria casa. Tem um tom de crítica, né? Na letra D, muita gente entende educação ambiental como verdismo. Isso é apenas um dos aspectos citados ali no início do segundo período. Essas tradições eram sustentáveis em termos de alimentação, de medicação natural. Então, a gente tem aí no início desse parágrafo, né? Essas tradições são as tradições citadas anteriormente, e esse trecho ele não reflete a totalidade do texto, a informação principal do texto, que é a alternativa aí para a educação ambiental, ok? Vamos agora para a última questão, na questão 13, ela diz o seguinte, tem um texto que diz o seguinte: quarta, 9 de abril, Madrid. Cientistas espanhóis anunciaram na quarta-feira a descoberta do menor planeta já encontrado fora do sistema solar. Acho que estamos muito perto, talvez a alguns anos de distância, de encontrarmos um planeta como a Terra, afirmou o chefe de pesquisadores Ignacio Ribas em uma entrevista coletiva. O planeta rochoso, com um raio de 50% maior que o da Terra, circula ao redor de uma pequena estrela anã, localizada a 30 anos-luz de distância na constelação Leo, afirmaram cientistas do Conselho Supervisor de Investigações Científicas, um órgão da Espanha. O planeta, chamado de GJ436, foi descoberto por meio da análise de distorções na órbita de um outro planeta, esse maior, que gira ao redor da estrela GJ436, uma técnica similar à usada mais de 100 anos atrás para descobrir Netuno. Com uma massa cerca de 5 vezes maior que a da Terra, esse é o menor planeta já descoberto fora do Sistema Solar. E os avanços tecnológicos abrem caminho para a descoberta de mundos ainda mais semelhantes ao nosso. A rotação dele dá-se de forma que a pequena estrela anã vermelha ergue-se em seu horizonte a cada 22 dias terrestres, ou seja, seus dias são 4 vezes maiores do que seus anos. Qual é a informação principal desse texto?
a descoberta de um planeta fora do Sistema Solar, a distorção na órbita de um outro planeta maior, a duração da rotatividade do planeta Terra, a eficiência da técnica usada para descobrir Netuno, a entrevista coletiva dada pelo chefe dos pesquisadores. Se nós voltarmos para analisar o texto, nós vamos observar que a informação principal dele é a descoberta de um planeta fora do Sistema Solar. Esse planeta que é citado algumas vezes no texto, né? E lá no início, se diz o seguinte: cientistas espanhóis anunciaram na quarta-feira a descoberta do menor planeta já encontrado fora do Sistema Solar. Isso vai se confirmando depois com o planeta rochoso, com algumas características do planeta e algumas informações, por exemplo, acerca da estrutura física do planeta, com uma massa que é 5 vezes maior do que a da Terra. E, por último, como é que se dá o movimento de rotação dele. São informações que refletem a descoberta, que mostram a descoberta do planeta fora do Sistema Solar. Por isso, essa é, na verdade, a informação principal desse texto. Não é, por exemplo, a distorção na órbita de um planeta maior, porque isso é apenas uma informação pontual. A duração da rotatividade do planeta Terra não se traz. Há apenas uma comparação que é feita, né, com o planeta Terra. A eficiência da técnica usada para descobrir Netuno, isso não é o foco do texto, não é a informação principal dele. Há apenas uma menção aí a Netuno, com a técnica que foi usada na época para que esse planeta fosse descoberto. E também não é a entrevista coletiva dada pelo chefe dos pesquisadores, porque isso não é a informação do texto. Na verdade, a entrevista, o trecho da entrevista é trazido como